Salve, salve, senhoras e senhores! Bom dia, boa tarde, boa noite, né, Ricardinho? Aprendemos isso no episódio Achei passado. de você ter esquecido. Hei de ter esquecido ou não? Achei de você ter Achei esquecido. não, esqueci não, papai. Achei errado, Bom então. dia, boa tarde, boa noite pra você que acompanha o Foguete Sem Ré. Estamos chegando no episódio 44 do Foguetão. Estamos aqui para falar de vida real, de empreendedores da vida real. E senhoras e senhores, episódio de hoje... É bala. Roda a vinheta. Voltamos! Foguete Sem Ré, episódio 44. E Ricardinho, como é que você tá? Tudo bem? Eu tô joia. Tranquilo? Eu tô Uma semana que eu não te vejo. Gostou? Gostei. Uma semana que eu não vejo o Ricardinho, senhoras e senhores, estava morrendo de saudade. Inclusive, vale ressaltar, estamos começando o episódio 4 da segunda temporada do Foguetão. Na verdade, o episódio 44 da nossa história. Isso aí. E passamos aí um período sabático, né, Ricardinho? Organizando a casa. Hoje montamos um time de produção. Um time não, um Dream Team de produção. Montamos um time comercial. Estamos colocando nosso foguetão em outro patamar, né, papai? Se um dia a gente for Embraer, agora a gente é NASA. E hoje, turma, é dia de caderninho, caneta, escutar, ouvir e assistir o episódio 44 na velocidade 0.5. Por quê? Consuma esse conteúdo com muita calma, porque hoje é dia de aula. Tem muita gente que diz que eu sou muito parecido com esse cara e esse cara é muito parecido comigo e a gente se parece, né? Eu acho que a gente é meio sangue no olho, vendedorzão, raiz, né? Nascemos vendendo, somos empreendedores seriais, né? Esse cara tem uma puta história de superação, uma puta história de inspiração. E quando a gente já tentou marcar esse horário algumas vezes, e aí sem bater a agenda, sem bater na agenda, e aí chamei Gabi, velho, precisamos gravar com esse bicho. Ela, na hora. Isso aqui é meu amigo, meu irmão de infância. Está marcado, senhoras e senhores. Cara, a gente conversando antes do episódio, eu disse, bicho, a história de vocês precisa ser propagada com mais força. Principalmente aqui em Sergipe. Principalmente do estado que a gente nasceu. É uma galera de Sergipe, sergipanos, que escalaram, cresceram, ganharam o Brasil inteiro. Espero que você se inspire como eu vou me inspirar, estou me inspirando e sou inspirado pela história de Buia Fábio Garcês, ou Fábio Buia Garcês, ou Buia Fábio Buia. Seja bem-vindo, meu irmão. Jeito, meu amigo. Bom, finalmente saiu. Mas, olha, senhora Gabriela tem uma autoridade que você nem imagina, né? O pedido dela foi uma ordem. Mas disse que na vida nem tudo não é só conhecimento, é sorte, né? Ela me ligou, bateu na agenda que eu estaria em Aracaju. Cara, brigadão aí, cara. E, seja assim, bem-vindo, velho. Parabéns por 44 episódios, pela resiliência, por fazer acontecer. Ricardinho, vai ser o SpaceX, né? Talvez seja melhor, né, do que a NASA, né? Falou agora um negócio que eu gostei. É isso aí. Cara, brigadão pela introdução, mas a gente quer contar um pouco da nossa história e, de fato, somos vendedores raízes. Eu acho que a maior essência nossa é vender, fazer acontecer. Somos parecidos, talvez não grisalho aí no cabelo aqui, o cabelo tem mais preto aqui. Você tá pintando não, né? Cara, não, uso babosa, como diz meu pai. Meu pai tem 77 anos e o cabelo é igual. Então eu saí igual ao meu pai. Mas não tem estranho nessa vida, massa. cara. É só vida feliz, é por isso que o cabelo não fica branco. Cara, diz uma coisa. Você é pai recente, né, Buia? Sou pai recente, sou das coisas mais felizes aí que qualquer um pode ter, né? Você é pai Melhor de coisa dois- do mundo, né? Melhor coisa do mundo. Eu tenho um filho, Theo. Tá quantos anos, Theo? Theozão, 2 anos e meio. 2 anos e meio. Idade de Guto, né? Idade de Guto, 2 praticamente. anos e meio. Né? 2 Do anos mais e novo, meio. meu mais novo. Inteligentíssimo, o guri não para. Né? O cara é bom, o guri é fantástico. Que massa. Minha esposa, a Roberta, lá. Bom, acho que eu vou contar um pouquinho da história aí, É. mas você diga aí, quer que eu comece pela história, Velho, pelo princípio do início? Teve um... Eu anotei aqui. A dona Gabriele mandou
pergaminho, né? Falando de você, falando da sua história. E teve no último ano, diria assim, eu descobri que eu sou um empreendedor serial. Né? Eu nunca tinha ouvido esse termo, né? A gente tá num processo, numa transação, e aí um dos caras que estão assessorando a gente, ele chegou pra mim e fez, Bruno, você é um empreendedor serial. Eu fiz, sério? Me explica o que é isso. E aí quando eu peguei seu pergaminho, que vi a sua história, vi quando você começou a empreender, o que é que você começou a fazer, que você estava no colégio e organizava viagem, vendia viagem, não sei o que e tal, e aí já começou a fazer festa, e da festa fez isso e aquilo e tal. E veja que engraçado, veja que louco, a sincronicidade das coisas do universo. Quando eu entrei na faculdade, né, eu fui fazer publicidade, né, e aí em 2003... eu lancei uma agência digital para desenvolver site. Veja que louco. Veja que louco. Veja o match. Demorou 6 meses, meu amigo. Essa agência quebrou. Por quê? Porque não tinha nem internet de banda larga. 2003, batia na porta do povo fazer site. A galera, que é site? Não quero site, não quero R$800 pra fazer um site. Diga. E a galera, né? Assim, eita porra, quando eu peguei o pergaminho que eu resgatei. Foi até concorrente nessa época, que eu vou contar um pouquinho a história. Foi mesmo? Foi. Porque você vê, assim, você falou um pouco da história familiar lá desde o início. De fato, eu acho que uma das características nossas é inquietude. Né? Então, assim, empreendedor desde cedo. Cara, qual é a nossa origem, assim? Eu com 17, 18 anos, Colégio do Salvador, né? Por isso que eu conheço o Gabi estudou comigo. Sim, certo. Naquele momento, foi um fato até interessante, segundo ano científico ali... Você foi o segundo ano em que ano? Cara, uns 23 anos atrás, vai ser o quê? 2000. 2000, né? Você saiu do colégio em 2000, foi? Foi. Não, 2002 eu saí da universidade, da administração. Então você saiu da universidade em 2002? Não, 2006. 2006, corrigi agora. 2006. Então você entrou na faculdade em 2002. Isso aí, foi 2002. Terceiro ano em 2001. Foi por aí. Você é um ano mais velho que eu, então. Você tem Você é uma série na frente. Você tem quantos anos? Eu tenho 38. Eu tenho 40. Mas eu sou um ano atrasado. É porque eu fiz 40 agora. Pronto. Semana. Então, eu vou fazer 39 agora em novembro. Então, acho que minha inquietude já desde ali, Matt. No segundo ano científico, tinham amigos meus que diziam assim, eu quero fazer o supletivo. Porque tá difícil e tal, pra eu já garantir meu supletivo. Tá bom, vamos. Fui fazer. Por que ele queria fazer? Queria que eu passasse mensagem lá da resposta da prova de, cara, não é possível, eu não vou fazer isso. Resumindo, eu fui fazer o supletivo. Passei no supletivo. Era o segundo ano científico, porque eu já tinha 18 anos. E aí, o que foi que eu fui? Fui fazer administração na UNIT. Certo. Passei na administração na UNIT. Só que eu disse, eu não vou ficar com meu currículo supletivo. Sabe o que eu vou fazer? Terminar o terceiro ano no Colégio de Salvador. E aí eu tinha aula de manhã, porque eu não queria no meu currículo supletivo. Cabeça, né? Então terminei, eu fazia de manhã e de tarde Colégio de Salvador, terceiro ano científico para concluir o ensino médio e de noite administração. E meu pai... que doideira da porra! E meu pai, meu pai é professor da Federal tal, e aí meu pai também foi administrador e também fez engenharia. E eu cheguei no terceiro ano e disse, cara, eu também quero fazer engenharia civil. Fiz engenharia civil, passei, né, na engenharia civil, e aí quando eu saí do Colégio de Salvador, eu fazia engenharia na Federal de manhã e tarde e de noite administração. Então assim, eu diria que desde o primeiro ou segundo ano científico, minha vida eu já trabalhava, não vou dizer trabalhava, mas já tinha compromisso. 7 horas da manhã até 10 horas da noite. É a melhor coisa do mundo, ocupar a mente, fazer acontecer. E aí nisso, o que foi que aconteceu nesse caminho? Foi o que Gabi comentou um pouco. Cara, eu organizava as festas do colégio, eu organizava viagem, eu sempre tive essa característica de literar naturalmente, assim, levar as pessoas junto comigo. Então, tanto é que no colégio sempre dizia, eu estou com o Bui, eu estou com Deus, estou com ele, vou para onde ele quiser. Então, eu tinha muito essa característica. Foi quando eu saí de Salvador e fazia engenharia civil e fazia administração de noite, Toninho, meu irmão, que é meu atual sócio, e aí eu vou contar essa história, ele tinha feito aí, nesse período a gente corria de kart. Certo. Equipe Alfama de kart. O que é Alfama? É o nome da família. É Álvaro, meu pai e meu irmão Toninho, Fábio, eu, sozinho, Magali, minha mãe, e Marcos, nosso outro irmão. Chama-se Alfama. Meu pai criou esse nome na fazenda. E aí, com esse nome, a gente corria de kart. Eu corri 10 anos de kart. Fui para Brasileiro, participei junto com o Nelson Piquet, meu irmão Toninho também. E a equipe de kart fez uma coisa muito legal, cara, que é o esporte faz. O quê? A gente ser competidor e a gente ser muito unido. Que sou eu, Toninho, eu, Toninho e Marquinhos, nossos 3 irmãos. Então, quando a gente corria de kart, nessa época meu pai deu um computador para Toninho. Acho que foi em 98, 99, mais ou menos quando eu tava no colégio. E Toninho muito autodidata, inteligente pra caramba, faria front-end, ele fez o primeiro site da Associação Sergipana de Kart.
Ele foi hospedar na Infonet. Sim. A Infonet, foi você que fez? Foi, venha trabalhar comigo. Toninho foi o primeiro emprego dele como CLT, a carteira assinada na Infonet. Isso eu tava no primeiro e segundo ano científico. Quando eu fui pro terceiro, que comecei a fazer engenharia, ali mais ou menos segundo pro terceiro, e foi começar a fazer engenharia, já fazia administração, Toninho disse, cara, eu quero fazer alguns cursos em São Paulo. Meu pai, vá. E Toninho, como é que eu vou me sustentar? Eu disse, Toninho, eu vou começar a vender esse negócio aí. Nem sei o que é isso, mas vou começar a vender sites. Você tem quantos anos ali? 18 anos. Por isso que a empresa hoje vai fazer, já faz, né, 28, 38, 22 anos, 23 anos de empresa. Foi quando eu comecei a vender site, eu já tinha muito relacionamento muito bacana. O colégio foi fundamental, porque vários amigos meus vieram dessa origem de colégio, mas não fundamental no relacionamento, mas fundamental principalmente de saber, pô, é boi, eu sei quem é, vou acreditar no cara. Cara, Toninho tava em São Paulo e eu comecei a vender site. Foi quando nasceu a primeira empresa nossa chamada Alfama Web. Alfama, do nosso nome da família, e Web de tecnologia. Web de internet. Né? E aí a gente tinha um slogan desde o primeiro dia. Nós transformamos ideias em realizações.com. O que é isso? Não apenas tem que transformar a ideia, tem que fazer acontecer. Então a gente teve muita... a gente teve muita coisa acabativa, eu diria. Essa é a filosofia nossa. Pegar, acontecer e entregar. Pegar, acontecer e entregar. Aí nasceu a primeira empresa chamada Alfama Web, eu e Toninho. Você lembra que ano foi isso? Foi há 23 anos atrás. Na minha época foi agência inédita, foi em 2003. Então, foi antes. 2003. Porque foi em 2000. E eu lembro também de Alessandro da GW. Sim, depois a gente comprou a GW depois. Alessandro, ele tava até maior do que a gente nessa época. Então a gente nasceu em 2000, cara. Desde 2000 a gente é o Alfama Web. E eu me lembro que a primeira... Aí depois a gente, poxa, Toninho fazia front-end, eu vendia... Front-end é a palavra de hoje, né? Fazia site. Eu vendia, nunca mexi em código, nunca mexi em design. Só que a gente precisava de um programador, um desenvolvedor. E aí foi quando a gente foi atrás do estagiário. O front, certo. Isso, Toninho até mexia com código, mas ele não era programador. Por quê? Na época era web designer. Isso, Toninho, web designer. Então, web designer, e aí a gente precisava de um desenvolvedor. Porque a gente tinha que botar uma ferramenta de CMS, que é o tal de gestor de conteúdo pro site. Perfeito. E não existia WordPress naquela época. E aí, cara, quem que vai programar? Foi quando a gente pegou o primeiro estagiário que tinha ali ido pra Infonet e amigos que apresentaram o Gabriel Manzano. Acho que você conhece, que é o nosso atual sócio até hoje. Gabriel até conta essa história que eu fui entrevistar ele. Foi o primeiro emprego que ele teve, foi como estagiário e eu entrevistando ele. Então ele começou como estagiário com a gente, 2 anos depois ele se tornou sócio e tá com a gente até hoje. Então foi o primeiro nosso negócio, foi o Alfama Web, 23 anos atrás, cara. Devagarinho, resiliente e tal. Então eu nunca tive um emprego, eu sempre fui empreendedor. Desde o primeiro dia. Toninho teve a Infonet, veio pra cá e não saiu mais daqui. Cara, a gente foi conquistando um cliente atrás do outro, projetos digitais. Nesse meio do caminho, o tal do empreendedor serial, como você fala na empresa serial. Meu pai levantou a mão e disse o seguinte, Fábio, tem uma faculdade na Bahia chamada FTC que tá começando o tal do ensino à distância. Isso já foi em 2005. Então você pega de 2000 até 2005 fazendo site. Certo. 2 a 3 funcionários fazendo site. E aí em 2005, o que acontece? Meu pai chega, tem uma faculdade à distância e vai começar a lançar ensino superior à distância. Você quer representá-la? Eu? Eu não mexo com educação. Não, mas represente. Eu digo, vamos lá. É venda? Eu gosto. Tem tecnologia? Eu gosto. É digital? Então vamos entrar nisso aí. Cara, a gente pegou a representação de Sergipe, Alagoas e um pedaço da Bahia. E aí foi quando, aí eu tava na engenharia civil de manhã e tarde, e de noite administração, vendendo Alfama Web e pegando essa parceria. Cara, eu saía assim, 8 horas da manhã, eu assistia uma disciplina de engenharia civil, iria no interior e voltava por quê? Qual era o conceito da faculdade? Eu montava nos polos, nos interiores, a prefeitura liberava um espaço físico e pagava bolsa para o nosso aluno. E a gente entrava com recheio tecnológico e o tutor. Só pra você ter noção, a gente colocou em 25 polos, chegamos a ter 500 tutores e mais de 12 mil alunos. Você ali com 24 anos. É isso aí. E a FTC foi crescendo, mas a Alfama Web aqui, eu, Toninho e o Gabriel, e a FTC crescendo. Só que coisas da vida, a FTC terminou se atrapalhando um pouco em autorização do MEC e tal, porque mudou muito a legislação e a gente tem que fazer vários podcasts para explicar isso. Sim. Vou voltar para cá. Cara, e a gente sempre vai vendo oportunidades. E do lado da Alfama Web, a gente sempre faz serviço como faz hoje. Site, projeto digital, mas é serviço, não é SaaS. SaaS, pessoal, é software sobre serviço. É algo que eu escale.
E eu vi uma dor lá dentro da FTC que não tinha um software de gestão acadêmica. Perfeito. Descobrindo essa dor, eu cheguei pro presidente lá da faculdade, e aí, eu tenho esse software. Ele, como assim? Cheguei pra Gabriel e Toninho, a gente desenvolveu um PPT e disse aqui, eu faço esse software, que nada mais é do que uma extranet. Certo. Você me paga esse software aqui, é tanto. Sei lá, 200 mil reais. Aí o cara, pago, você faz porque eu preciso. Aí fizemos o primeiro SaaS nosso, que foi o Fama Oráculo, que era uma ferramenta de ensino à distância de LMS, focado para ensino superior. Então aí a gente tinha aqui a faculdade, a FTC como parceria, um negócio separado, a Alfama Web desenvolvendo o site e fizemos o primeiro SaaS, que foi a Alfama Oráculo. Aí nesse meio do caminho, o que acontece? Poxa, a faculdade tinha um negócio, tinha uma dor muito grande naquela época, que era de estudos complementares para concluir o diploma. Perfeito. Que a gente chama aqueles estudos independentes, né? E aí eu vi também essa oportunidade. E meu pai, apesar de ser funcionário público e tal, sempre incentivou a gente a empreender. Então meu pai chegou o seguinte, cara, por que você não faz os cursos livres? Então a gente tinha a faculdade FTC, nós tínhamos a Alfama Web e já tinha o Oráculo. Por que você não abriu empresa de curso? Aí a gente abriu uma empresa chamada Alfama Cursos, montamos numa salinha lá um estúdio e gravamos cursos livres para servir de atividades complementares. Aí cheguei para a faculdade, ei, tá vendo aqueles 10 mil alunos que não estão se formando porque precisa? Hoje no Google você já tem vários cursos, na época não tinha. Sim. Eu vou fazer os cursos. Cara, a gente fez os cursos. Eu me lembro que um mês a gente vendeu 5 mil cursos. Aí montou outra empresa chamada Alfama Cursos. E aí, cara, começou indo Alfama Cursos, começou indo Alfama Web, começou indo FTC. Mas sempre a gente pensa, cara, eu tenho que focar ou não tenho que focar? Pra onde eu tenho que ir? A gente discutiu muito isso antes. Será se a gente tem que ir ou não tem que ir? Cara, uma coisa é legal quando você também distribui. Porque tem o período do empreendedor sempre é cíclico, né? Então depende que algumas vezes um negócio tá indo tão bem e outro tá indo melhor. Isso equilibra. Né? Então o que acontece, cara? Então a gente foi aqui ao Alfama Web, FTC e Alfama Cursos. E aí, nesse meio do caminho, cara, 2009 eu tive câncer. E coisas da vida, só tenho que dizer, poxa, a gente aprende muitas coisas nessa vida, mas eu sempre tive um pensamento muito positivo. Que eu dizia assim, cara, não é uma questão de porquê, é uma questão de para quê. Eu tive para quê? Não vou ficar refletindo, para que eu tive? Talvez para eu mudar alguns comportamentos ou aprender algumas coisas. Ou melhor, gerar novos negócios. Morei em São Paulo, fiz o tratamento em São Paulo, fiquei em remissão total, fiquei bem. Comecei a fazer outros negócios em São Paulo. Outras parcerias em São Paulo. Tempo em São Paulo? 6 meses. 6 meses. Tomei químio, rádio, linfoma. Linfoma no mediastino. Né? Passei, fiquei bem, graças a Deus, fui embora. Aí nesse momento eu chamei meu irmão, Marquinhos, que morava em Recife, mora em Recife, casou e fui pra lá, e não era nosso sócio. Marquinhos, vem pra cá e toque a operação aqui da parte administrativa e toque a parte de operação de polos aqui de faculdades. E aí ele veio pra gente, começou a trabalhar com a gente, se tornou aqui nosso sócio, tocando essa operação. Porque eu queria tirar a parte administrativa focada da parte executiva mesmo da gente. Cara, voltei. Quando eu voltei, aí surgiram algumas oportunidades. Então eu tinha a FTC, tinha a Alfama. E qual é a oportunidade que surgiu? Foi quando, mais ou menos há 12 anos atrás, a gente já tinha, poxa, a maioria das construtoras sergipanas já eram clientes nossos, a parte de site. Desenvolvimento de site, certo. Cara, a gente já fez mais de 1000 sites. Se eu pego aqui, a maioria dos hospitais são clientes nossos, a maioria das clínicas, das colégios são clientes nossos. Você pode listar, em Sergipe deve ter uns 400 clientes de site. E uma consultora chamada J. Nunes levantou a mão ali, Everton, cara, você não faz um sistema de extranet para controlar disponibilidade? O que é disponibilidade para o mercado imobiliário? Vou ter um lançamento e tinha uma planilha de Excel, cara. Eu controlava a venda do imóvel no Excel, pintando, vendi. Umas vezes o corretor vendia a mesma unidade 2 vezes. A gente fez esse sistema. Deu certo, de cara, talvez aqui seja o filão. Lembra daquela conversa que eu disse do SaaS, escalável? Talvez isso aqui vai fazer sentido a gente investir nesse negócio aqui. E a gente focar nesse negócio aqui. Foi quando nasceu, aí ele começou como um spin-off, a gente chama, né? Ninguém nem sabia disso. Ele nasceu uma estrutura dentro da Alfama Web focado só para desenvolver o CRM chamado Construtor de Vendas. Aí passamos esses 6, eu acho que agora que a gente vai validar mais nele, passamos 6 anos desenvolvendo e peguei como espelho, e por que eu vou dizer o nome dessa empresa? A Napro, que é um concorrente nosso, era um concorrente nosso, e peguei ele como espelho. E analisamos o mercado da construção civil. Cara, tem poucos clientes para esse segmento. Vamos focar nisso. Então, a Alfama Cursos foi o que a gente fez. Tem poucas soluções para esse segmento?
para construção civil, voltado para incorporadora, nichado para isso, Perfeito, B2B, certo, entendi. nichado, Ok. 5 ou 6 mapeadas. Certo. Para o mercado imobiliário, e imobiliário tem vários. Então, se a gente viu poucos concorrentes, um mercado potencial gigantesco e possibilidade de a gente fazer a diferença. Então, cara, passamos 6 anos desenvolvendo. Foi quando em 2008 para 2019, ou 2008, 2019, cara, vamos para São Paulo. Conquistamos o Alphaville, uma grande loteadora no país, aqui em 2018, não? 2018, desculpa. Pronto, certo. 2018 para 2019, fomos para São Paulo, conquistamos o Alphaville, Perfeito. né, que é um dos maiores loteadores aí do país. E aí a gente montou um escritório em São Paulo, montamos também uma residência em São Paulo, e eu me lembro que o Toninho Gabriel dizia, cara, pra que ter um escritório? Pra ter a obrigação da gente ir. Porque a gente tem um compromisso de ir, porque São Paulo, 50% do mercado brasileiro tá em São Paulo. Principalmente da construção civil. Fomos para São Paulo, abrimos o escritório lá. Cara, e aí foi um crescimento gigantesco, porque em 2019, qual era a nossa cabeça? Se eu tenho uma software que já faz toda a gestão de vendas e pós-venda, eu tenho que integrar com o ERP, Certo. Sistema Financeiro. Hoje, e nunca tivemos dinheiro, tá? Tudo isso que eu tô te contando, nosso valor, nosso salário e o crescimento da empresa é sempre com caixa. Nunca pegamos um empréstimo. Eu tô nem Gabriel, em todas as nossas empresas. Então a gente diz, poxa, aí usa a criatividade, né? Sem caixa, sem investimento, tem uma coisa legal, usar a cabeça, né? Cara, como é que a gente vai crescer mais forte? Fazendo alianças estratégicas. Então o que foi que a gente pensou? Vamos integrar com ERPs. ERPs, pessoal, sistema financeiro. Certo, perfeito. Sistema de gestão. Eu faço a venda e integro com o sistema de gestão. E aí descobrimos o Cienge. Cienge é a maior plataforma de ERP do mercado imobiliário, tem 30 anos. Esse Cienge, nesses 30 anos, ele tem mais de 6 mil clientes hoje da construção civil. Em 2019, num evento, conhecemos uma pessoa, que essa pessoa, um cliente, que esse cliente disse, eu só contrato você se você integrar com o Cienge. É tudo que eu queria. Fomos lá em Santa Catarina, que é a sede deles, integramos com os caras em 2019, final de 2018 para 2019. E, cara, chegamos pro Cienge e disse, olha, a gente integrou. E aí, o que é que a gente vai fazer agora? Não, a gente tá com a visão de ecossistema. O que é a visão de ecossistema? Tudo que ele não consegue fazer, é melhor pegar empresas parceiras para integrar, do que desenvolver dentro de casa. Certo. Cara, 2019 fizemos uma parceria e foi, cara. Pupo, dobrando, o CV saiu aí ali de 200 clientes e hoje está passando mais de 850 clientes. Hoje a gente se consolida como o maior CRM do mercado imobiliário, né? A maior empresa do mercado imobiliário. Quando a gente fala de 850 clientes, não são, para deixar claro aí para a turma, não são 850 clientes B2C, né? Pessoal físico. B2B. B2B total. São 850 construtoras, imobiliárias e por aí vai. Não, aí são 850 incorporadoras construtoras. Perfeito, Vou dar exemplo ok. aqui, Sergipe, a Santa Maria. Perfeito. Só que a Santa Maria, ele tem 10 imobiliárias e 100 corretores. Hoje o CV tem 850 clientes que pagam B2B, mas em volta dele, olha os números, 200 mil corretores, 28 mil imobiliárias e mais ou menos 15 mil gestores. O que é mal? É usuários mensais dentro da ferramenta. São Certo. quase 90 mil. Existem 90 mil pessoas entre corretor, imobiliária, cliente e consultora que acessam o CV. Usando. Isso, é isso aí, o CV. Mas nesse meio do caminho, cara, em 2020, agora falar de empreendedorismo, foi quando deu muito certo com essa empresa, o Cienge, que levantou a mão. Ei, quero ser sócio de vocês. Pô, eu, Toninho e Gabriel ali, disse, cara, e aí, vamos, não vamos, vamos, não vamos? Eu acho que veio no momento certo. Fundos nos procuraram. Alguns. Só que a gente sempre teve a cabeça, cara, vamos fazer nosso dinheiro mesmo, vamos reinvestir de caixa, do nosso próprio bolso, mas entra naquele momento da escalabilidade. Preciso de mais dinheiro para ser mais rápido, porque senão nosso produto fica defasado. Sim. Né? Então foi quando veio a calhar. Assim, a gente viu, cara, eu quero ser sócio de você. Eu digo, ok, mas botamos algumas coisas nas mesas. Lembra daquele negócio do Anapro que eu acabei de falar de um Sim. concorrente? Esse Anapro, em 2019, foi adquirido pelo Grupo OLX. Todo mundo sabe que é um Grupo OLX. Sim. E aí eu disse, cara, agora... Mas toda vez que um concorrente nosso era adquirido, e todos eles foram, 3 deles foram antes da gente, Sua House e Anapro, não vou entrar em detalhes aqui agora, eu via como uma boa oportunidade. Sabe por quê? Porque eu disse, vai engessar e vai demorar para crescer. E vamos aproveitar essa curva esse negócio de virada. Eu saí uma Sim. empresa menor para um grupo maior e a gente crescer. Mas em 2020, quando o Cienge entrou na mesa, eu disse, Cienge, você entra como sócio com algumas condições. Primeiro, eu sou agnóstico. O que é agnóstico?
eu integro com qualquer concorrente seu. Porque não só tem ciência no mercado. Entendeu? Existem várias RPs no mercado, eu tô dentro. Segundo, a gente continua como sócio. A gente quer que fazer o negócio exploda. Tô dentro. E terceiro, Hã? Você falou uma coisa? Não, vai, não, tô. Não, e terceiro, cara, aqui, assim, a gente continua como sócio. E terceiro, cara, nosso propósito. A gente quer transformar o mercado imobiliário. Esse é o principal objetivo. Né? É isso que vocês têm? E lógico que a gente visualizou do outro lado, poxa, CAC, custo de aquisição de clientes. O cara tem uma rede de distribuição de vários clientes no país inteiro, várias pessoas vendendo, e a gente viu aquela oportunidade. Cara, e fizemos Sociedade 2020. E de lá pra cá a gente aprendeu muito. E foi num momento legal, porque foi pandemia. E pandemia, cara, a gente cresceu 200%. Pandemia. Né? E a gente não parou de crescer, porque a gente tinha uma... E veja, todos os nossos negócios cresceram muito, porque tudo tem a ver com web e tecnologia. E a pandemia precisava de alguém estudando, que era o Foma Cursos, precisava de site, que não tinha, e no CV, cara, a construtora que não vendia online foi obrigada a vender. Entendeu? Então a gente teve esse crescimento bem bacana, e aí a gente chegou a esses 800 clientes. E também logo quando vocês pegaram a Alphaville, né? A Alphaville é lote, casa e tal, teve um movimento do mercado assim para esse tipo de produto, né? Teve, assim, loteamento. Cara, foi falar do mercado imobiliário aqui, a pessoa começou a valorizar. Veja, antes da pandemia, o que estava acontecendo? Casas menores, mas dentro da cidade. Depois da pandemia, a gente começou a entender que as pessoas começaram a voltar para fora da cidade, voltaram a valorizar apartamentos maiores. Sim. Hoje você tem que ter um escritório, um home office em casa, como também ir para residências. E o país inteiro existe muito loteamento. Então, assim, o loteamento valorizou muito. Então, empresas de loteamento foram... E aí tem o Minha Casa Minha Vida em volta também, que é um projeto aí do governo que é muito forte, que também ajudou. Cara, o mercado da construção civil hoje gira em torno de 7 a 8% do PIB do Brasil, gera em torno disso. Então, é um nicho que tem muito dinheiro e gera muito emprego. Né? Então, é um mercado que realiza o sonho de todo mundo. Então, todo mundo, alguém vai comprar um apartamento em algum momento. E aí passa pela construção civil e passa por nossa ferramenta. Por isso que a gente quis nichar nisso, tá? Então, as outras empresas continuam, mas a gente focou muito nesses últimos anos nesse crescimento. Ou seja, o consultor de vendas, é correto pensar que ele deixou de ser um produto da Alfama Web. Saiu em 2019. Ele virou, 2019, história dele 2018 próprio, assim. A gente já tirou ele de dentro. Em 2019 e 2020, quando a gente fez a sociedade, já tinha um CNPJ específico. Ele já tinha um CNPJ específico, ele se tornou SA, outras coisas. Então, saiu total. Mas a solução totalmente bootstrap, né? Aquele bootstrap ali que não botou dinheiro nem nada. Ela foi crescendo sozinha. Mas sim, é independente. Mas hoje as outras empresas continuam? Continua. A Alfama Web continua, né? Independente, desenvolvendo o site, fazendo acontecer. A Alfama Curso também continua. E a gente tem uma grande característica. Lembra quando eu contei lá, Gabriel, que ele entrou como sócio? Cara, eu, Toninho, Marquinhos, a gente tem essa filosofia. O cara é bom, tá do nosso lado. O principal executivo a gente coloca como sócio. Né? Porque a gente precisa de alguém do nosso olho lá. Então, o Alfama Cursos, Zaqueu, que é um cara que trabalhou com a gente na área comercial, hoje é nosso sócio. Então, lá nas faculdades, Marquinhos, a gente botou outro sócio, a gente pega As faculdades ainda existem. Existe, mas lá no negócio da FTC, a FTC teve um grande problema com o MEC. O MEC descredenciou a FTC. Certo. São coisas da vida. Eu digo, não quero mais parceria, não quero mais faculdade. Aí, em 2000, aí você vê, a gente não consegue ficar quieto, né? Me ligou um reitor, porque o que aconteceu com a faculdade da FTC? O MEC tinha autorizado para ela era uma faculdade, ela não tinha autonomia de gerar cursos. Certo. Ela tinha polos, ela tinha 500 polos credenciados no país, mas não tinha um curso de administração, ciência contábil e outros cursos de bacharelado, porque ela não era universidade. Foi o que a FTC fez. Eu tenho o meu polo, então eu vou atrás de universidade para comprar a chancela e o curso. Certo. Aí ela foi para a Uniaselv, Uniub e Unisa. Ela saiu pegando as faculdades, me dê sua chancela e eu te dou o polo e te dou o aluno. Cara, o MEC viu isso, não era ilegal, mas era imoral. Aí o MEC cortou todo mundo. Só que essas faculdades, Unisa, Uniaselv e Uniub, gostaram da relação que ela teve com a gente de parceiro e com a nossa filosofia empresarial. Então, quando a FTC acabou, a Uniaselv e o reitor, em algum momento tinha um polo em Paulo Afonso, me ligou. Cara, tem 2.000 alunos aqui, venha gerenciar. Eu disse, cara, não. Cara, já tava nesse momento, nascendo o CV, nesse momento, Alfama Web, Alfama Cursos, eu digo, eu não quero isso aí, não. Mas ele, não, rapaz, pense direito. Rapaz, sabe, eu quero. Toninho e meu irmão, rapaz, você é louco, peguei um carro, fui em Paulo Afonso, passei um dia lá e voltei, vamos investir nisso aí. Aí a gente começou com o primeiro polo da Uniaselv, e a Uniaselv hoje
faz parte de um grupo, né, que é chamado Vitro, que abriu na Bolsa. É uma história lindíssima, depois eu posso contar. Resumindo, é a maior universidade à distância hoje do país. O grupo. Pô, que onda, E aberta a Vitro. E quem que toca? Meu irmão toca essa Operação Marquinhos e a gente já tá em mais de 25 cidades. Já tá aí mais de 100 funcionários, já tem mais de 12 mil alunos já de novo. Porra. Mas Marquinhos toca essa operação. E a gente começou a dar foco também. Porque é o que eu digo, podemos ter vários negócios, mas a gente tem que dar foco muito forte em algum. Que um deles Mas deixa alguém pessoas gerindo gerindo. Isso, cada... isso aí. Hoje o grande foco do grupo é o consultor de vendas. Eu diria não o grupo, eu diria minha pessoa, especialmente, Toninho especialmente, porque Marquinhos, meu irmão, toca lá. Agora eu, Toninho e o Gabriel, a gente tá com um bom trabalho focado nisso. Porque as outras coisas meio que andam. Não é que aqui o CV não anda, mas pelo nosso crescimento forte, né? Tanto que o faturamento hoje você vê bem expressivo. Me diz uma coisa, Buia. Quando a gente pensa assim, esses clientes, hoje a rentabilidade do consultor de vendas vocês fazem uma prospecção em cima, mais ou menos um sistema de assinatura para o B2B, Isso. certo? Ele pode contratar ou através do consultor, ou através de uma automatização num próprio site, alguma coisa de vendas, pelo que eu pressuponho. E aí ele contrata, instala, integra, tal, e ele fica usando a ferramenta para vender. E aí a rentabilidade, a receita vem somente da assinatura ou tem uma diversificação dentro do consultor de vendas? Vamos lá. Hoje, no momento que nós estamos, aí eu diria que 98% é recorrência. Certo, perfeito. Isso é bom, que mostra que a empresa é saudável da recorrência, que é o quê? O pagamento mensal. Certo. Só explicando um pouquinho, você diz, cara, como é que você adquire o seu cliente? Como é que você prospecta? Como é que você adquire o meu cliente? Hoje o CV tanto tem equipe de inside, que é vendedores internos, que aí vem um lead e esse lead se torna um MQL, do MQL se torna um SQL, tem SDR que faz o pré-atendimento, qualifica e manda para um vendedor. O vendedor apresenta e fecha. Eu não tenho uma técnica tanto PLG, o cara vai lá compra direto online. Não. Perfeito. Precisa passar por uma demonstração. Que o nosso produto tem um valor agregado e pré-incorporação. Nosso ticket médio hoje é R$ 2.500. Não é o ticket baixo, né? Por cliente. Então, tem um insight e tem dentro os do canais. volume de VGV do cara Não é nada. Não é nada. Mas dentro do volume de ferramentas, mas dentro das ferramentas de CRM do mercado, a nossa tem um ticket bem alto. Porque CRM no mercado é R$50 por usuário, R$100 por usuário, mas pelo VGV realmente é pouco. Então o que acontece? Tem uma estrutura também de canais externos. Hoje a gente tem 12 canais espalhados pelo país inteiro. Então a gente vende tanto com pessoas, canais externos, como os insights, pessoas internas. O que são internas. os canais externos? Canais externos é um cara que não tem um vínculo, se ele tem um PJ, é um empresário. Certo. Que esse empresário lá na ponta, ele faz o seguinte, ele vende, ele implanta e ele dá o assistência do cara toda a vida. E ele ganha uma recorrência todo mês da gente. Entendi. Qual é a ideia? Porque, cara, chega um momento que a gente não consegue escalar e crescer muito rápido se eu depender só da equipe interna. Só pra você ter noção, você vê hoje, internamente tem 150 pessoas trabalhando. Com os canais vão mais 100. Quantas pessoas no time de vendas? No time de vendas, de vendedores. Os insights. Os insights ali juntando com SDR, juntando com... Daria 18. 18 pessoas. Mais ou menos 18 pessoas. Nesse time de conversão. Isso. É um porque eu CAC tenho... de quanto, Buia? Hoje você vê o CAC que gira em torno de 12 a 14 mil reais. Quem traz 32 contas todo mês. Certo, entendi. Então, mas aí tem a relação LTV-CAC, né? O CAC Sim. é 14, mas a nossa relação LTV é extremamente saudável, porque a nossa LTV passa de 60 meses. Aqui em Sergipe, a gente tem um prazer de dizer que todas as construtoras que estão aqui conosco, a maioria delas que vendem até hoje, são nossos clientes há mais de 20 anos, meu amigo. 20 anos deve ser, não é possível. Há 10 anos, né? Porque 10 anos. veja, por site é 20, mas pelo CV que o CV tem 10 anos, né? Então, pega o exemplo da Santa Maria da gente. Então a gente tem um LTV muito longo, então, porque essa é a relação que é importante analisar. Uma relação de CAC por LTV de quanto? Olha, profundo, viu, papai? O papo aqui, vá. LTV dividido por CAC é 60 dividido por 14, dá 3, 4 meses. É uma relação extremamente saudável. 4.2. E melhorando a cada vez. Aí eu vou para a sua resposta, a sua pergunta. Você falou isso, depois você falou o quê? Você falou da aquisição, você fez uma pergunta, foi Eita. Do faturamento, do ticket médio, não? Não, ticket médio a gente já falou, CAC a gente já falou, perguntei dos insights, volume de time, como essa relação de vendas outside e tal. Bom. Eu acho que você respondeu, pô. Então já respondi. Então vamos... Acho que você respondeu. E a gente olha alguns indicadores além desses indicadores, né? Olha o CAC, olha o LTV, porque CAC também tem que estar atrelado a outros indicadores. Porque se você olha só o CAC,
eu posso baixar meu ticket médio, Exatamente. dobrar a quantidade de clientes e meu CAC vai diminuir. Então você tem que ter várias outras relações. CAC, LTV versus CAC. Você tem que ter a relação muito de kick rate que a gente chama, que assim, quanto real eu invisto, Deve ter quanto um churn de volta. baixíssimo. 0,98 hoje. Então, hoje, O cara depois que integra, velho, já foi. É isso aí, 0,98, ele aumenta um ponto, 1,2, assim, 1,1, mas ele mantém isso, a gente tem um churn muito... Porque, cara, é a tal da teoria de balde furado que a gente fala do mercado SaaS. Não adianta eu vender muito se eu perder muito. A empresa não vai crescer. Sim. Então a gente tem que vender muito e manter muito. Por isso que a gente vem numa média, cara. Sabe que você crescer em 4 anos 700%? Em uma média esse ano a gente cresce novamente 51%. E então, e assim, e eu acho que as estratégias assim que a gente tá aplicando, a gente tá conseguindo cumprir, né? Mas isso é muito importante dizer, cara, que é com o time que a gente tem também, são as pessoas. Acho que são duas coisas assim importantes dizer. Primeiro, sócio. Sozinho você não faz nada. E eu tenho esse tripé que eu chamo de quarteto, que cada um é complementar. Toninho é o cara sempre de pós-venda CS. Gabriel é o cara de código, tecnologia e infra. E eu sou o cara de vendas, olho pra frente ali. E Marquinho me ajuda no back-office, na parte de gestão. Então, assim, cara, ter sócio foi fundamental para conseguir ter esse crescimento. E outra parte é ter nossa equipe, cara. Só pra você ter noção, nosso turnover não passa de 2% de funcionário. Então, assim, a gente tem gente que tá com a gente mais de 10 anos, 12 anos, 14 anos. A gente consegue segurar a nossa equipe. A gente chama espírito alfamaníaco, tá? Ou CV maníaco, louco pelo que se faz. Então, nossa equipe tá conosco até... Então isso também foi uma coisa que nos ajudou muito, porque não adianta só levar, que é o tal da cultura, né? A gente tem que levar a nossa cultura e ter o nosso time junto conosco, né? Buia, me diz uma coisa. Dentro dessa jornada, e pelo fato de você falando, eu percebo essa semelhança entre nós dois, principalmente no sangue vendedor. E uma coisa que eu falo muito, não só aqui no Foguete, mas em toda a roda de conversa, é o seguinte: a gente não, principalmente a geração da gente, não aprendeu a empreender. Certo? Provavelmente você aprendeu tudo que você aprendeu quanto gestão, quanto liderança, quanto organização, quanto estrutura organizacional, quanto processo na prática, tomando cacete, errando, indo e voltando. Isso aí. Como foi esse processo assim? Né? Por quê? A gente tem uma diferençazinha na história que é o seguinte, de história que é a seguinte. Seu primeiro empreendimento é o seu empreendimento até hoje, no final das contas. É isso aí. A gente tem uma capacidade de manutenção gigantesca. Só teve um negócio que eu digo já que eu entrei isso aí, mas... Eu entrei, né, eu comecei a empreender nessa agência digital, quebrei, e eu entendi, poxa, eu preciso entender como é que funciona, e foi aí que eu comecei a trabalhar em vários lugares e consegui entrar na base, né? Na base propaganda, e foi minha grande escola. Foi, você trabalhou na base. Minha grande faculdade foi a base, né? E aí saí, e aí montei minha própria agência, e veio o Explica aí, e estamos aí nessa jornada. Vocês foram aprendendo de fato na prática. Como foi isso assim? Vamos lá, acho que eu sou formado em administração, não vou dizer que é teoria ali, mas me deu uma base, uma certa base. Claro. Mas foi na porrada num bom sentido, né? Na porrada cara, a gente aprendendo no dia a dia, estrutura orgânica, financeiro, principalmente, desde o primeiro dia a gente... E alinhamento com a sociedade também. Cara, blindar a empresa é uma coisa, sócio é outra, entendeu? Blindar a empresa de uma gestão financeira desde o início, orçamento, desde o primeiro ano de empresa que a gente tem orçamento, a gente tem meta, a gente tem previsão, a gente tem planejamento. E, cara, fomos aprendendo a fazer isso. Lógico que a base acadêmica nos ajudou, mas a base prática foi o mais importante. Porque a gente ia olhando, aí eu gosto muito de olhar, muito de aprender com os outros. É a gente aprender com quem está do nosso lado, olhar sempre fora. A gente sempre olhou fora e olhou empresas bem-sucedidas e qual é a melhor forma de gestão delas. Eu acho que a gente aprendeu muito rápido. E, cara, errar a gente errou muito também. Mas uma coisa que a gente é muito resiliente. Você falou, poxa, eu entrei no negócio, saí. Cara, a gente é muito resiliente também. O CV, cara, os 7 primeiros anos a gente podia fechar. Não se pagava. Depois que ele começou a acontecer, mas a gente teve resiliência. Crença, né, velho? Resiliência, é acreditar, é ter feeling, é resiliência, é acreditar, é ter feeling, é resiliência, é acreditar, é ter feeling. Então, assim, e a gente foi adquirindo muito conhecimento. E assim, não para de estudar nunca, cara.
Estudar é aprender mesmo, é em busca. Em busca, cara, qual a melhor estrutura orgânica para o momento? Quais são as skills e as habilidades que a gente tem que ter em cada momento? Porque assim, empresa de 10 milhões de faturamento tem que ter uma característica, 20 tem que ter outra, 30 tem que ter outra. Empresas com mais de 100 funcionários tem que ter uma característica, com mais de 50. Então, cara, isso aí você tem que ir aprendendo com os movimentos. Cara, eu diria ter escutativa, ser muito humilde, né? Eu acho que a gente aprender todo dia, isso eu acho que é fundamental. Porque, assim, a gente falou até antes do episódio muito sobre produto de nicho, né? É isso, e outra coisa a gente aprende, cara, o mundo tá com muito negócio, muita coisa diversificada e assim, ter nicho é fundamental. É você ser melhor no que você faz. A gente sempre teve essa ambição positiva. Eu, Toninho, Gabriel e eu pessoalmente sou muito irrequietos, assim, cara, temos que ser melhor em uma coisa e vamos ser melhor nisso e tem que ser nichado para isso. Então acho que isso nos ajudou muito, né, ter esse crescimento, porque, cara, quando a gente entra numa incorporadora, falando agora do CV especificamente, eu já sei a linguagem, eu já sei as perguntas que o dono da construtora vai fazer. Eu já sei as perguntas da dor que ele já tem, antes dele falar. Então a gente se torna especialista nesse negócio. E a gente ganha, cara, a conversa é muito gigantesca, né? E, cara, tá aberto, quando eu falo, tá aberto a muitas coisas, assim. Não falei do Anapro, aquele concorrente não. Sabe o que acontece na vida? O sócio dele, eu tenho uma amizade com... Eu tenho amizade não, eu tenho conhecimento com todos os nossos concorrentes do CV. Conheço todos. Dezembro de 2022 ele sai. Primeira coisa que ele faz, me liga. Sócio vendeu 100%. Resumindo, janeiro ele tá em Aracaju, fevereiro ele é nosso advisor. Então o ex-fundador do maior nosso concorrente, que foi adquirido pelo X, hoje é conselheiro da gente. Então a gente vai criando alguns movimentos que a gente vai olhando. Cara, tem que estar escutando tudo assim, pensar que o concorrente eu tenho que estar longe. Não, cara. Tem que estar próximo, tem que entender, tem que escutar. Não que você tem que olhar para o retrovisor. Você tem que olhar para frente, porque muitas vezes as pessoas só veem um problema. Eu acho que minha origem sempre foi essa positividade. Toninho Gabriel, pô, para você é tudo simples, tudo positivo. Mas é só você tirar a ótica. É que nem ver o mundo, terra, foguete sem ré. Cara, tira a ótica do problema, todo problema é simples. Aí, cara, eu já era assim, depois do câncer. Isso cara, que eu ia perguntar. Já era assim, depois do câncer, meu amigo, meu irmão, vamos ter problema, só não tem jeito pra morte, e o resto tudo tem jeito. Então vamos entender o que é que a gente pode fazer, vamos botar pra acontecer, entendeu? Então a gente teve muito essa filosofia assim. Quando os caras entraram, a Smart Money... Total, no veja. cru da palavra, Você né? tá falando na Soft Plan. E aí vale a pena dizer pra Soft, e aí a gente, como você disse, cara, tem que orgulhar, tem que divulgar isso. A Soft, de todas as empresas abertas na bolsa de tecnologia, ali tem a TOTS, que é gigantesca, tem Sankhya e outras... de capital fechado, com 3 sócios, a Softplan hoje, eu digo que é público isso, vai bater mais de 800 milhões. Então, uma das maiores empresas de tecnologia do país, de Santa Catarina, disso. E a Softplan, ela tem 2 braços, o braço de legal, que é a parte de justiça, certo, e o braço de privado, que é a parte de indústria da construção civil. O legal, só para você ter noção, a maioria dos tribunais de justiça do país usam o software dele. Um deles é o Tribunal de Justiça de São Paulo. O maior tribunal do mundo de processo passa pelo software dos caras. Então esses caras têm uma robustez e eu diria, uma segurança tão grande, e tem aí o Cienge, que também está há 30 anos. São 3 sócios bem parecidos com a gente. Então quando eles entraram, cara, pra gente foi um orgulho gigantesco, a empresa. Vim em Sergipe, né, pegar 3 empresários com valores, com os princípios, e como eles dizem, eu não comprei o software, eu entrei como sócio das pessoas. E isso aí foi um motivo de orgulho muito grande dos caras terem entrado. Aí quando eles entraram naquela negociação que eu falei, algumas coisas que a gente mudou na mesa, nós tivemos cash-in e cash-out. Cash-out é dinheiro no bolso do sócio, cash-in é na operação. Mas sabe o melhor? Nunca usamos o cash-in. Porque a empresa cresceu tanto que ainda precisou usar. Sério, velho? E aí entra o Smart Money. Porque o que é que nós visualizamos naquele momento? Não era só o dinheiro no bolso ou o dinheiro da empresa. Sim. É o que eles poderiam nos ajudar. Aí eu vou entrar no que você falou. Como evoluir a gestão de vocês? Não tem nada melhor do que ter um cara maior do que a gente, que já tá com problema que a gente vai ter daqui a 2 anos, ele teve 2 anos atrás. Que é o tal do Smart Money. Perfeito. É ele ser nosso conselheiro. Então, cara, indicadores. Cara, a gente nem sabia o que era sopa de letrinha em 2018. Quem que sabia ali em 2018 que LTV, CAC? Cara, tinha tanta sopa de letrinha, churn, logo churn. A gente pode passar o dia falando da sopa de letrinha aqui. Que eu nem sabia o que era, cara. Eu me lembro que na reunião eu ia buscar no Google para descobrir o que era aquilo. Hoje em dia, cara, a gente tem um nível de gestão absurda. Então foi excelente, que é o tal do Smart Money na prática. Aprender com a gestão deles, porque tem muito fundo que bota,
mas eles vão ter numa reunião de conselho para explicar. Ali era no dia a dia. É você ter os caras com as mesmas dores, com os mesmos problemas, com a mesma humildade, com um nível de gestão absurdo. Então a gente aprendeu muito. Então, tanto a gente aprendeu na gestão, como a gente aprendeu na venda. Não na venda da característica de fazer a venda, porque hoje a gente é mais vendedor do que eles. É no canal de distribuição que eles tinham já no país inteiro. Que isso nos ajudou a fazer. Cara... Deixar eu falo pra caralho, né? Não, é Desculpa pra o termo, falar né? mesmo. Falo pra caramba. É pra falar mesmo. Porque era exatamente isso que eu queria que você trouxesse nesse episódio, assim. Por quê? Eu acho que esse episódio é um cumprimento do nosso propósito quanto foguetão, né, Ricardinho? É um cumprimento do nosso propósito. Que é exatamente o que você falou, velho. É de Sergipe. E eu só vou dar um adendo e vou voltar pra Sergipe ali. Cara, eu tive um negócio que no meio do caminho eu parei, tinha que parar, que não tinha nada a ver com SaaS, nada a ver com tecnologia. Eita, Vila Botequim. Lembrei. Cara, Vila Lembrei. Botequim, então um amigo meu me chamou, eu digo, eu só entro pra comprar a casa. Compramos a casa, entrei no negócio, depois eu fiquei 10 anos com Vila Botequim, cara. Todos os sócios saíram, eu fiquei até o final. E aí depois eu passei o Vila Botequim, porque não tinha nada a ver com o nosso negócio. Então foi um negócio que eu disse, cara, não entro. Mas deu dor de cabeça, foi não? Cara, os 3 primeiros anos, 4, sempre andou muito bem. Eu não vou dizer que foi muita dor de cabeça, que eu tinha uma gestora que tocava muito bem. Mas troca dinheiro. Você sabe que não é fácil esse ramo. Eu parabenizo quem tá lá lutando, fazendo acontecer. E o Vila Botequim foi uma referência. Então eu aprendi. Foi, é mesmo. Não perdi dinheiro, por incrível que pareça. A gente aprendeu. Perdi uma coisinha ali, outra, mas aprendi muito. Então foi um negócio que eu deixei no meio do caminho aí. Ô, Buia, me diz uma coisa. Dentro dessa jornada, assim, qual é o seu grande arrependimento, assim? Grande... Eu gosto de saber os perrengues, assim, velho. Teve uma vez que aconteceu isso e tal. Arrependimento do quê? De gestão, de venda, do É. negócio. Grande lição. Poxa, a gente foi por esse caminho, a gente errou, a gente teve, sei lá. Não, talvez o arrependimento eu não ter focado um pouco antes, né? Principalmente nesse negócio de nichar, de identificar ali. Sim. Mas não diria que seria um arrependimento, né? No momento. Outro arrependimento que eu seria, talvez o Vila Botequim. Foi um arrependimento que me tomou um tempo. Será se eu preciso diversificar Energia tanto e tal. também? Porque aquele negócio, diversifique também patrimônio, se for o caso. Não gestão ou investimento que você vai tocar o negócio. Vai ser talvez um investidor anjo. Então eu me arrependo totalmente. Não vou dizer que foi ruim, eu aprendi muito. Mas eu entrar num segmento totalmente diferente do meu. Não devia ter entrado. Esse foi um dos maiores arrependimentos que eu teria. O que é que vocês pensam do futuro, assim, velho? Os próximos passos, Cara, assim, de vocês. Tal. Um número, assim, que eu quero trazer isso. Hoje, o grupo, né, emprega quantas pessoas? todo mundo 250 diretos e aí tem uns indiretos mais uns 100. 250. Tá. E de quantos sergipanos? Cara, ali eu vou dizer metade. Mais da metade. Mais da metade. Ou seja, vocês fazem esse ecossistema rodar Girar de muito fato aqui no estado. Você se incomodaria de dizer o valuation, assim, da transação, não? Cara, lá do CV no momento. Sim. Então, normalmente ali a gente faturava ali 4 e tal. O valuation ali tava em 20 e poucos. É um Hoje já múltiplo de passa 4, mais ou menos. 4 a 4, 6. 5. É. Que era a média de empresa Naquele de momento. tecnologia Não, desse depende. segmento, Depende não. muito. Quando você vai pra Porque fintech, é porque vocês 10, eu acho que 8. vocês foram bem no momento ali, um pouquinho antes de 2021, que deu aquele boom, né? Foi bem naquele momento ali do boom, mas lembra o seguinte, mas naquele boom ali ainda tinha muito fundo botando, os valuations ainda tava muito estratosférico. Mas no nosso negócio, a gente não tava visando também muito valuation ali, a gente tava visando um crescimento do smart money. O canal de distribuição. É isso aí. Porque assim, não era só dinheiro a fundo perdido, porque, cara, quem mexe, você sabe, com startup, com fundo, normalmente não entra um cash out, é só pro negócio, Sim. e você sempre tá queimando caixa. Né? O nosso negócio não, a gente queria um pouco o cash out, mas a gente queria o smart money mesmo na prática, que é a gente crescer muito. Então a gente valuation ali naquele momento, a gente poderia ter brigado por mais. Mas por isso que ele não quis vender tudo, vender um pedaço com um sócio para dizer o seguinte, cara, quero crescer. Talvez a gente não esperava nunca que aconteceu o que aconteceu, né? Crescer 600%. Então para eles que compraram, o valuation já era legal, foi fato de hoje. Que massa. Hoje passa aí Que massa. algumas milhas aí. Cara, parabéns, velho. E assim, Pra mim, futuro, vocês cara, são- quem a gente pensa do futuro? Tem que continuar crescendo. Quando eu vou pro SaaS, é o que eu tava explicando a você antes de começar o bate-papo, assim, e você agora eu me lembrei da pergunta. Quanto é do faturamento de recorrência da licença do software? Ah, certo, ok. Então, Isso foi isso. Então, do faturamento de software ali, a gente tem 98%, que eu falei 98%. Só que, cara, a teoria tal do beta, que a gente fala, B, base, aumentar a quantidade de clientes.
CV, em todas as nossas empresas. Só que tem um ecossistema, tem que estar aberto para plugar outras tecnologias. Eu plugando outras tecnologias, tem um T ali que é de transação do PETA. O que é transação? Ganhar take rate. Então, no CV vende 15 mil imóveis todo mês. Imagine se a assinatura eletrônica a gente ganha R$1, já é 14 mil. Imagine na comissão do corretor, a gente, através de alguma bilhetagem, já ganha um percentual. Então, essa transação é coisa dos próximos 2 ou 3 anos a gente ganhar já dinheiro em relação à transação de tudo que gera em volta do software. Isso não é o que eu estou dizendo, não. É o mercado de SaaS. Fala muito isso. Chega uma hora que sua base está tão grande que você tem que fazer coisas em volta. Que alguns estão chamando de fintetizar. É você trazer o banco ou a parte de fintech para dentro do negócio. Porque a gente cresce muito. E o último é o A, de Analytics, de dados. O CV hoje tem dado no mercado imobiliário, e eu vou dar uma referência a CEBIC. CEBIC é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil. É a Câmara vinculada com a Presidência da República ou o Governo Federal que define as políticas públicas da construção civil, indústria da construção civil. Tem um dado deles que eles disseram, exemplo, em trimestre venderam 100 mil imóveis, no CV foram vendidos 77. Então eu posso dizer, cara, de 50% a 77% no mercado imobiliário passa pelo CV. Olha quanto dado eu tenho. Olha quanto dado a gente pode fazer transformar. Olha quanto dado eu posso gerar de informação. Eu não vou dizer vender, mas ajudar um incorporador, um empreendedor. Antes de lançar seu empreendimento, veja se você está indo no caminho certo. Então, próximos anos é isso. Não vai vender o dado da LGPD, o dado sensível do cliente. Não é o dado cru, não é o dado individual. Mas a informação que toda aquela movimentação gerou. É né? isso aí. Perfil de produto, perfil de compra, esse tipo de... para trazer insights para lançamento de outros produtos. É isso aí. Entendeu? Imagina que é Barra dos Coqueiros de Sergipe, quem que tá comprando mais, se é mulher, se é menino, qual é a idade, quando não é, a gente consegue entender isso. O CV tá maduro para isso? Não. É uma coisa que a gente vai aprender e aprender muito. E o IA, né, velho? A gente tá olhando inteligência artificial em tudo agora. O CV já tem inteligência artificial embarcado na solução. O cara, quando faz um texto para conversar lá com o corretor, com o cliente, ele já sugere. Através do WhatsApp, muitas coisas já podem ser feitas. Então, assim, inovar. É o tal de empresas ambidestras, né? Sim, com certeza. Ambidestra tem que continuar crescendo, senão morre. Crescer muito, crescer de forma orgânica, crescer de forma estruturada, né? Mas do outro lado não parar de inovar. Né? Então a gente não pode parar de inovar, senão a gente fica para trás. E tem uma frase que tem aquelas orelhinhas de avião que eu gosto muito, que era da Price, assim, seu novo concorrente acabou de nascer. Então se reinvente. Então todo dia a gente tem que pensar em matar nosso negócio. Né? Então é isso. E no meio do caminho também tese inorgânica, tá? A gente já está começando a investir em novos negócios que tem a ver com CV. Então, para a gente crescer muito, chega uma hora que a gente vai começar a investir, já estamos começando a investir em coisas que a gente chama receita inorgânica, né? Que não cresce só na operação, que a gente pode adquirir outras empresas para fazer parte desse ecossistema, entendeu? Que foi o que o Cienge fez conosco. É isso aí. Trabalhando, cara. Brilho nos olhos, tesão. E como eu disse, galera junto conosco, né? Que aula, velho. Nossa história. Cardinho. Altíssimo nível. O dia de hoje, uma chave de diamante, meu amigo. Não foi de ouro, não. Foi de diamante. Você pediu pra ser prático, não sei se eu fui, né? Meu irmão, que fantástico, velho. Os 4 primeiros episódios da segunda temporada vieram com um soco na boca mesmo, Que bicho. fantástico. Sem Incrível. pena. Mas, cara, se eu dizer a você, mas tem muita coisa pra fazer ainda. Só estamos começando. Eu, você, todo mundo, cara. Que fantástico, velho. Tem muita Incrível. coisa pra fazer ainda. Incrível, absurdo. Não tenho nem mais o que perguntar. Muito massa. É. E aí, Cardinho? Show de bola, não. Eu só parabenizo. Porque tá pauleiro esse episódio, cara. Você, Altíssimo não, porque nível. não vai ter tempo. Não... Eu me lembrei de um fato agora, mas. Não, pode, pô. Pergunta aí. Theo. Sabe qual é o sobrenome dele? Não. Theo Alfama. É mesmo? Minha mulher, Que minha massa, esposa, velho. meu amor, agradeço a ela, meu pai, minha mãe e ela principalmente por ter concordado, Liberado. liberado, porque sempre foi um sonho. Aí as pessoas, você botar o nome da empresa no seu filho, não, é o nome da família. É o nome do nosso significado, é a junção. E Theo significa Deus ali, milagre, né? Theo tem uma história interessante. Lembra lá do... Eu conto pra todo mundo. Lembra lá do câncer? Sim. Existia uma grande chance de eu não ser fértil. E eu fiz meu tratamento tudo no Sírio. E lá eles congelam o sêmen. Eu congelei. E eu nunca fiz exame, não precisava, depois do tratamento. Quando eu comecei a namorar com a Roberta, minha esposa, ela disse, você não tem interesse em fazer exame não pra saber se é fértil ou não é?
Eu digo, cara, tenho interesse. Não tenho não, pra quê? Não vou casar agora. Fui fazer. 0 esperma, 0 esperma, 0 esperma. 3 exames. Cara, eu sempre olho as coisas pelo lado positivo. É o exemplo que eu sempre quero dar. Por que eu não fiquei triste? Porque eu tinha guardado. Podia fazer FIV em qualquer momento, não é verdade? Não podia? Porque eu tinha guardado. Sim. Entendeu a história? Bom, 1, 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos. Casei em 2019, em outubro. Quando fui pra Lua de Mel e tava em negociação lá na Softplan, lá no Cien de Floripa, minha esposa me liga, pós Lua de Mel. Estou grávida. Eu digo, é do Sheik Árabe, só pode ser. Porque não é meu. Eu tinha um acordo com ela. Se ela engravidasse, ia fazer exame de DNA. Então, resumindo, voltou, ela perdeu. Só que eu comecei a produzir sêmen 10 anos depois do tratamento. E pós-casamento. Meu sogro até digo, não, porque realmente ela casou virgem. Mas, cara, sabe o que é? Você, pós-casamento, começa a produzir, aí perdemos, primeiro. E a gente ficou preocupado. Chegou em janeiro de 2020, cara, vamos pra São Paulo, se o problema é seu, se o meu sêmen que não é bom. Aí fomos pra 2 clínicas. Uma disse, eu quero gerar aí, já que você voltou a produzir, melhorar a produção. E o outro, não, eu prefiro pegar seu sêmen de 27 anos. Bom, resumindo coisa da vida, tem a pandemia. Aí não faz nada. Chega em setembro, vamos fazer a FIV, vamos. 1 mês antes de viajar. Fazer o quê? Fazer a FIV. Fertilização in vitro. Ok, beleza. Porque a gente tinha decidido em fazer, mesmo eu tendo que engravidar. Porque, pô, pega o sêmen lá de 26 anos, não. 1 mês antes de ir, ela engravida naturalmente, Theo nasce aí, saúde, bonito, graças a Deus, não teve nada. Eita porra, meu amigo. Receba o finalzão do episódio desse, Ricardinho. Aí meu pai disse, por que você conta isso pra todo mundo? Cara, não é que eu conto pra dizer o seguinte, na vida, e aí tem uma frase de Pedro, o cara, não sei se você já ouviu, você conhece o Pedrinho? Conheço. É meu sobrinho de Toninho, um cara, é um exemplo de vida pra todos nós. Cadeirante e tal, 16 anos, inteligentíssimo. Nunca sofra por antecipação. Viva o dia. Nunca sofra. Então, minha esposa sofresse, né? Não vou querer casar com ele porque ele não pode ter. Aí, 10 anos depois. Filho e Theo aí. Por isso que a gente botou Theo. Por isso que a gente botou Alfama. É isso aí. Não conseguia não contar, né? Show? Fantástico. Que foda, velho. Muito foda. É isso aí, meu amigo. Agradeço o convite. Foda. Agradeço. Não, calma, eu terminei não. Então... Pera aí, pô. Tô processando aqui. Então, processo. Negócio de pai e filho, meu irmão. Mexe comigo valendo. Mexe comigo valendo, velho. Que fantástico, velho. Rapaz, ó. Eu vou dizer um negócio pra você. Hoje tá sendo o dia que a gente tá gravando 4 episódios num dia. Num dia. Eu comecei o episódio bem cansado. Bem cansado, velho. Porque, meu irmão, eu tô aqui desde... Estamos aqui 8h30 da noite gravando, pra você que tá acompanhando. Aqui é a vida real, tá, gente? A gente começou a gravar 1h30 da tarde, certo? Estou aqui às 7 horas gravando, tá? Cansa. Por quê? Porque essa é a ferramenta. Inclusive, você faz isso também, né? No podcast. Eu disse a você, cara. A gente tem 62 episódios. Todas as terças-feiras o novo eu gravo 62 episódios. E aí, essa foi a ferramenta que a gente encontrou, principalmente pela ajuda da Gabi, para encaixar a produção do conteúdo, para encaixar a gravação do foguete na minha rotina, né? Bem frenética, muito cheia de coisa, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E... Cara, assim, já disse isso algumas vezes. O foguete tem sido um grande presente na minha vida. Por quê? Porque a cada sentada que eu dou aqui, com pessoas completamente diferentes, com temas completamente diferentes, com histórias completamente diferentes, tudo, obviamente, dentro de uma mesma ótica, dentro do mesmo universo. Desenvolvimento. Mas, pra mim, meu amigo, é uma riqueza de repertório, conhecimento, expansão de pensamento e etc, etc, que inclusive é bem difícil para mim explicar. Buia, algumas pessoas já chegaram para mim para dizer, velho, você precisa sentar com o Buia para conversar. Você precisa sentar com o Buia para conversar. Você precisa trocar ideia com o Buia. Você precisa trocar ideia com... Algumas pessoas, eu acho que umas 10, 15 pessoas assim, ao longo da minha história, assim, né? E, velho, eu não tinha noção, assim, Pô, que bacana que a gente tá sentando pra contar de fato no episódio, gravando. Velho, eu não tinha noção, assim, da riqueza, né? E, velho, tô usando essa palavra final, assim, pra
te agradecer demais. Estamos fechando aí 7 horas de gravação. Te agradecer demais porque eu estou lisonjeado, velho. Que riqueza de conteúdo que a gente tá trazendo pra galera que acompanha. E que riqueza de conhecimento e de conteúdo que você tá trazendo pra mim, velho. De experiência, de maturidade, de profissionalismo, de gestão, de indicadores, entende? Tipo, de realmente entender o negócio, o seu ter controle no mais profundo nível do negócio, entendeu? E é uma coisa que eu me cobro demais. Imagina. É uma coisa que eu me cobro demais. Entende? Achei fantástico, velho. Obrigado demais, velho. Não, cara, eu que agradeço, né? Você veio dizendo isso até antes do episódio. Cara, a gente precisa explorar mais, a gente precisa contar mais nossas histórias. De fato, a gente tá mais fora do que Sergipe, né? A gente conquistou fora. Mas eu até digo o convite, qualquer empreendedor, qualquer empresário sergipano que queira nos visitar, que queira ir, queira bater um café. Cara, eu tenho um problema muito sério que você, eu acho que também tem. Gosto de papo, gosto de contar história, gosto de ajudar. Então, assim, cara, eu que agradeço, cara, porque contar da nossa história sempre... Não é fácil, mas é gostoso. Fantástico, Buia. Velho, eu queria que você desse um recado final pra gente se despedir. Pra aquele cara que tá na garagem, pra aquele cara que tá começando agora, pra aquele cara que tá tentando, né? Pra aquele sergipano que tá ouvindo a gente e ele tá codando ali do quarto dele, certo? De madrugada, porque ele trabalha em 2 empregos, porque ele trabalha em um emprego. E o cara tem aquele sonho, aquela vontade, aquela ambição e tá começando a empreender agora e tá passando por todas aquelas dificuldades. Queria pro cara do ecossistema genuíno aqui de Sergipe, sabe, velho? Tem muita coisa bacana acontecendo aqui no nosso estado, mas também tem muita coisa que as pessoas precisam conhecer. E eu acho que a história de vocês é uma dessas coisas que o sergipano precisa conhecer. Pra gente encerrar, queria que você desse um recado pra esse cara, pra essa menina que tá na garagem. Então, pra esse cara, é o seguinte, todo mundo veio de uma garagem. Não importa se é Apple, não importa se é o próprio Elon Musk ou a gente. Todo mundo, em algum momento, veio de uma garagem. Uma questão figurativa, né? Então, todo mundo veio da garagem. Então, primeiro, você acredite em você. Acredite no seu potencial. Ache as pessoas certas nessa jornada, porque sozinho também você não faz. Procure já sócios e parceiros nessa jornada. E seja um empreendedor do seu próprio CPF. Né? Então, assim, acredite no seu sonho e seja resiliente. O problema é que hoje tudo é muito rápido, as pessoas tentam não dar certo e correm atrás. Cara, a resiliência é fundamental. E eu vou resumir em 2 sopas de letrinhas que eu sempre uso na conversa com minha galera que trabalha com gente. Sabe o que é? LBC e HBC. O que é LBC? Proatividade. Hoje todas as informações estão na mão. Basta querer ir atrás. Sabe o que é LBC? Levante a bunda da cadeira. E o segundo é, se você não levanta a bunda da cadeira, se você não tem iniciativa e proativo, se você tem dúvida sobre alguma coisa, estude, cara. Tá no YouTube, tá um clique do que você quer fazer. Busque, vá atrás. É o tal do HBC. É horas de bunda na cadeira. Então, assim, acredite em você, empreenda, invista no seu negócio, invista em você e tenha proatividade, estude muito e seja resiliente. Porque a resiliência, seu negócio dará certo, né? Pode em alguns momentos ter vários obstáculos, vários percalços, mas se você continuar trabalhando com afinco, você vai chegar se organizando desde o começo, desde segurando a onda, fazendo caixa, aí vai-se embora. Não, vai-se embora, vai-se embora. É isso aí. Muitas pessoas desistem, né, cara? Muito rápido, né? Então, seja resiliente. Senhoras e senhores, Ricardinho, só alguma dúvida, meu irmão? Nada. Cara, simplesmente foi como é que é? Elucidativo, Elucidativo. Episódio 44 do Foguete Sem Ré. Estamos aqui toda terça-feira, às 17h30. Sou Bruno Oliveira. Não esquece de dar 200.000 estrelinhas, que o episódio de hoje foi foda, senhoras e senhores. Mais uma vez, muito obrigado a você que acompanha o Foguete, a você que tá aqui até o final. Semana que vem, estamos de volta. Foguete Sem Ré. Valeu. Obrigado. Fui. Valeu.